Momento Saúde, com Sheila Bernardes. Olá, excelente sexta-feira para você, 27 de dezembro de 2024. E aí, como você está? Como anda a sua saúde? Como está a família? A gente acabou de sair do Natal, essa data linda que traz pra gente tantos sentimentos de amor, de empatia, o desejo dos encontros, dos abraços. Que delícia o Natal! A gente espera que você tenha vivido momentos inesquecíveis aí nesses dias 24 e 25 de dezembro. Hoje nós estamos chegando com o programa Momento Saúde, finalizando já o ano de 2024 com você, agradecendo o seu carinho, sua companhia, sua audiência durante todo esse ano de 2024. Programa Momento Saúde, a apresentação é minha, eu sou Sheila Bernardes, a produção é de Aguinaldo Silva. O Davi está registrando cada momento para nós, porque esse programa já está disponível também no nosso canal no YouTube. E a nossa convidada de hoje, a gente vai fechar o ano com a psicóloga e Master Coach Rúbia Franciose. Rúbia que esteve com a gente em diversos momentos neste ano de 2024, trazendo diversas temáticas para nós aqui. E a gente vai fechar o ano com você. Seja bem-vinda, Rúbia, ao nosso programa. Obrigada, Sheila. Olá a todos. Sheila, Aguinaldo, Davi, toda a Rádio Cultura que apoiou. E assim, uma alegria, né? Finalizar o ano com vocês. Mais um ano, né, Rúbia? É isso. E assim, finalizar e já preparar o 2025, né, Sheila? Preparar o 2025. Eu digo que eu tenho adotado uma filosofia de vida que é viver um dia de cada vez. Aproveitar cada momento, o aqui e o agora. Mas a gente precisa ter uma clareza do que a gente espera para o futuro. 2025 tá aí, hoje já são 27, contagem regressiva já começa para o ano de 2025. Mas afinal, o que a gente quer para o ano? Você que está ouvindo o nosso programa, que de repente esse ano se sentiu triste, frustrado, porque não alcançou os objetivos, queria ter planejado uma viagem, não conseguiu, queria ter trocado de carro, queria ter entrado na academia, né? Queria ter pintado a casa e não aconteceu. Por que será que não aconteceu? E o que fazer para a gente tirar do papel aquilo que a gente sonha para o ano que vem, Rubi? Ajuda a gente aí, os nossos ouvintes. Então, eu acho que é importante o que você falou, né? A gente precisa ter esse foco de viver o aqui e agora. Isso é muito importante. A gente não pode também estar sempre no futuro, porque daí a gente caracteriza uma ansiedade. Mas o aqui e agora, ele é importante porque hoje eu só vivo hoje. Não posso viver o ontem nem o amanhã. Porém, a gente sabe que o cérebro, a neurociência fala muito da questão do cérebro. E o cérebro, ele pode tanto nos ajudar a viver o aqui e agora, como também nos sabotar. E a questão do aqui e agora, ele é um planejamento. Eu hoje estou vivendo o meu hoje porque ontem eu planejei o meu hoje. Concordo também que a gente não pode viver só de sonhos, de planos e de futuro. Porém, a gente estuda, né, Sheila, e consegue entender um pouquinho a questão cerebral, que a mente não distingue o real do imaginado. Tudo que a gente faz hoje, a gente já imaginou ontem ou antes de fazer, fazendo. Eu estou aqui hoje gravando, mas antes de eu chegar aqui, ontem eu já planejei o meu dia de hoje. Não é assim. Tu não me ligou hoje, a gente não planejou hoje. Então tudo tem que ter o seu planejamento. Eu já tenho aí meu planejamento para hoje de tarde, você também deve ter. Né? E isso é importante para a gente poder organizar a nossa agenda, tanto aqui material, como também a nossa agenda mental. Então aquilo que você disse, quantas coisas que eu planejei em 2025 e eu não realizei? Talvez as pessoas planejam muito mais do que realizam. Por quê? Porque primeiro eu tenho que planejar e tenho que também pensar assim, eu estou planejando uma viagem para França. Mas qual é a minha condição de ir? É 0? Não, então eu vou trocar o sonho. Talvez eu não vou para França, mas eu posso ir para o Rio de Janeiro. Então assim, primeiro a gente planejar coisas que a gente visualiza como alcançável. Porque a nossa mente também ela precisa ter esse combustível. Se eu planejar uma coisa muito... eu quero emagrecer 30 quilos em um mês. Não vai, a mente não vai nem começar. Por quê? Porque ela sabe que não é possível. Agora, aquilo que eu sei que eu posso, a gente mentaliza o que pode e aí tem o segundo passo. Primeiro eu visualizo, eu vejo que aquilo é possível,
Mas a segunda pergunta é como? O como é comigo, né? E aí a gente pega todo o lado espiritual, que a gente sabe que também tem toda ali uma energia, que a gente sabe que é a energia da atração, do fazer, do acontecer, mas não tem como ter energia se não tem movimento. E o movimento tem que ser meu, né? Então, por que as pessoas planejam muito e não realizam? Ou, enfim, pessoas nem planejam, querem, mas fica aqui na mente. Então, em primeiro lugar, né, pra gente já começar a pensar em 2025, lista. Primeira coisa que eu preciso fazer é sair, tá aqui na minha mente. Tá na mente, você primeira coisa anotar. Eu tenho que materializar. É pegar uma lista de, eu não digo nem sonhos, porque hoje a gente diz assim, que o sonhador sonha e o realizador realiza. Então a gente pode colocar até para nossa mente ter uma direção, porque tudo que eu falo, a Bíblia já diz que a palavra não volta vazia. O meu plano, né? Fica mais congruente a gente falar em planos. Então, pode colocar lá lista de planos para 2025, porque é um planejamento. Então, assim, plano 1, vamos começar, a pessoa pode começar mês a mês, para ter uma ordem ali. Janeiro, qual é meu planejamento para janeiro? Não, janeiro eu tenho uma viagem de férias, eu vou viajar em janeiro, eu já tenho um compromisso. Final de janeiro, eu já tenho um compromisso, eu já tenho o meu primeiro curso. Não é o meu primeiro curso é o primeiro curso que eu vou fazer. Então eu já começo me desenvolvendo. Fevereiro eu também já tenho agenda. Claro que assim, até março, por aí, uns 3 meses, eu já tenho algumas coisas que já estão se concretizando para realizar. Dali para frente, é aquele planejamento a médio, longo prazo. Longo, eu digo, do ano, né? Então, assim, listar e depois começar a pensar como é que eu vou executar. Qual é o recurso que eu preciso? Então tá aí uma dica importante da Ruby, a nossa convidada de hoje. Pegue um pedaço de papel, pegue um pergaminho e comece a anotar aquilo que você deseja alcançar no ano que vem. Que tem seja alcançável listas, também, né? Que dê com empenho. Exatamente. Para que a pessoa não se frustre também. E não compare a sua lista com a lista do outro, tá? Tem listas que vão ser maiores, tem listas que vão ser menores, né, Rúbia? Não necessariamente a sua lista tem que ser do tamanho da minha, nem a minha do tamanho da sua, cada um. Até mesmo porque o que é importante para mim pode não ser importante para o outro. O que é importante a pergunta? Tem 2 perguntas que são muito importantes nessa lista, tá, Sheila? Para quê e por quê? Para que eu quero esse sonho? Por que eu quero isso para mim? Isso é importante. Porque tem muitas coisas que a pessoa pensa que ela quer, mas ela não tem nem sentido naquele querer. Ela viu que aquilo ali às vezes é status, às vezes é ego, às vezes é aquilo que você falou, tá todo mundo tendo, mas aquilo ali é importante para mim? Não é importante para mim. Então, não coloca foco. E aí a gente fala de uma coisa importante. A lista não precisa ser gigante. A lista pode ser uma lista pequena, mas a lista pode ser uma lista pequena de coisas realizáveis. Realizou? Consegui alcançar a minha lista muito mais cedo do que eu imaginava. Faça outra lista. Faça o complemento da lista 1. Poxa, antes que terminasse o ano, eu já concretizei o que eu queria para mim. Não tem problema. Começa a pensar assim, está na hora de eu colocar mais coisas nesse meu ano, porque talvez as metas não foram tão desafiadoras. Então, sonhos pequenos, metas grandes, metas pequenas, vão tudo nessa lista. Isso, mas a pessoa até pode separar, né? Coisas mais fáceis a realizar. E aí, conforme ela vai realizando, uma outra coisa importante, vai dando o seu ok. E aí tem uma outra coisa importante também. Todas as vezes que a gente coloca uma meta no papel e a gente alcança, celebrar é importante. Então tem que comemorar. Porque o cérebro entende que ele ganhou uma recompensa. Então eu alcancei uma meta pequena, né? Eu tenho 10 quilos ali para eliminar no ano como meta, né? E a gente coloca sempre meta positiva, não é perder, é eliminar, é estar pesando tanto a menos. Quando eu emagreci 2 quilos, 3 quilos, comemora.
o cérebro vai entender como é que eu posso comemorar. Eu mesmo, né, na frente do espelho, fazer um elogio, validar, isso tudo é importante porque as pessoas têm que entender, Sheila, que o cérebro, ele é uma maquininha, como é que eu posso dizer? Que ele recebe todas as minhas emoções. Uma emoção de gratidão, uma emoção de alegria, uma emoção de tristeza, uma emoção de desânimo. Tudo que o meu cérebro recebe, ele executa. Então, todas as pequenas alegrias que eu tenho durante o dia, eu tenho descargas de dopamina, serotonina, endorfina. E esses são os combustíveis para realizar. Muito bem. E o contrário também. Por que a pessoa depressiva não realiza? Porque ela não tem combustível para o cérebro. O pensamento, a emoção dela é totalmente para baixo. Culpa, desânimo, apatia, medo, tristeza. É como se ela não tivesse aquele carro que não dá o liga, não pega no tranco, né? Não tem carga elétrica suficiente para poder ligar. Então dê para o seu cérebro cargas elétricas para que ele continue motivado a buscar o que você quer realizar em 2025. Muito bem. Começando agradecendo 2024. Até mesmo assim, a lista do passado é importante para a gente poder entender o que eu realizei em 2024 e o que ficou para eu poder passar para 2025, aquilo ali não é mais importante. Tá aí. A gente vai voltar daqui a pouquinho, trazendo a participação dos ouvintes e conversando mais com você sobre tudo isso, já já. De volta nessa sexta-feira, contagem regressiva para a chegada de 2025. Dá um friozinho na barriga, né? Às vezes aquela sensação que se a gente pudesse segurar o ano de 2024 para não virar 25, para a gente correr e terminar o que não terminou, a gente ainda faria isso. Mas no tempo, ele não está 100% sob nosso controle. A gente tem que se adaptar. Exatamente. Em cima disso aí. Eu quero mandar um abraço super especial para Edivânia, para Ana Raíssa. Quero mandar um abraço super especial para a Val, a cozinheira Val, que está sempre sintonizada, a Marisete, a costureira Marisete, a nutricionista Meire, que está acompanhando o programa, ela disse que admira muito o nosso programa, a Lorene, que está sempre sintonizada com a gente também, e a Sidônia, no bairro Jardim das Acácias, aqui em Luiz Eduardo Magalhães, a Matilde Alves, também sintonizada, a Noeli Fischer, sintonizada, a Edna Zanotto, a Neide Coelho, essas pessoas maravilhosas que representam os nossos ouvintes, o Maurílio, em todo o Brasil. Esse ano de 2024, boa, né? Nós chegamos em 17 estados brasileiros e hoje o nosso programa ele está em mais de 100 municípios brasileiros, a gente falando de saúde, conversando com as pessoas, incentivando as pessoas a viver melhor e as pessoas são gratas por isso. Então, graças aos ouvintes. Isso tem tudo a ver com o nosso programa, né, Sheila? Porque eu tenho certeza que vocês também estão planejando estender isso tudo para ainda mais municípios em 2025, né? Com certeza. Ir mais longe falando de saúde, porque quando a gente fala dessa lista de sonhos, de planos, de metas, a gente pode sonhar e ter uma série de metas, mas se a gente não estiver bem, não estiver com saúde para desfrutar de tudo isso, né, Ruby? Sim. Não vai fazer sentido, né? Essa lista, depois de pronta, a lista que você ensinou pra gente fazer no primeiro bloco, o que eu faço com essa lista? Eu coloco debaixo do meu travesseiro, eu coloco debaixo do meu colchão, eu coloco no meu escritório, na minha agenda. Para onde vai essa lista de metas que eu realizei? Até você falou uma coisa ali das coisas de importância, enfim. Primeira coisa que dá para ser feito nessa lista é colocar pelo menos uma... Ou assim, pode grifar com cores diferentes, ou colocar P de prioridade, o I de importante, prioridade importante, e a terceira meta, tipo assim, as menos importantes ou necessárias, um N. Ela vai primeiro nas prioridades. Então, a gente tem que primeiro separar o que é prioritário, o que para mim é mais importante. Exemplo, eu tenho que fazer um check-up. Nem você falou, a saúde é importante. Então, esse vai ser o meu primeiro objetivo em 2025. Fazer um check-up geral. Então, a pessoa foca naquela ação aí. Muitas ações ao mesmo tempo
Muitas vezes a pessoa fica com foco disperso e não consegue realizar nada. Segunda coisa importante, focar, começar e terminar. Não adianta iniciar e procrastinar, abandonar. Então, assim, a procrastinação, ela não realiza sonhos. Isso é uma coisa muito importante. Todo procrastinador, ele vive no querer. Ele não vive no fazer. Ele tem sempre o planejamento do que ele quer, mas ele nunca tem a execução e nem a ação. Ou ele começa e na metade do caminho ele se dispersa. Então, foco é importante. Eu vou começar por essa. Então, assim, e outra coisa, né, Sheila? Entender o quê? Que nem você falou, onde é que vai ficar essa lista? Num lugar onde a pessoa tem acesso. Seja numa agenda. E aí eu já também dou uma dica. A agenda é muito importante. A Agenda 2025. Ah, Rubia, mas eu tenho pouca coisa para fazer. Tenha um caderno de anotações. Anotações, Sheila, às vezes desse programa. Alguma coisa importante que foi falado que, poxa, eu quero anotar aquela frase. Não é uma frase motivacional, mas é uma frase que ela vai servir para mim ali como uma referência de algo importante. Então, primeira coisa, agenda pessoal ou caderninho de 2025, tudo isso ele é algo para que eu possa anotar pensamentos, sentimentos, decisões, tudo isso é importante. Então são pequenas coisas. Onde é que fica esse papel? Pode ser a primeira página do seu livro de 2025. Então compre. Pega o caderno do seu filho, que às vezes o filho, ele sobrou 20 folhas num caderno, né? Tira o resto, isso, né? Não precisa nem gastar. Precisa comprar. Vai lá e faz o seu caderno do planejamento 2025. Essas pessoas que estão nos ouvindo hoje, e no final de 2025, eu gostaria que elas pegassem esse caderno e que elas fossem fazer a avaliação do ano. Para ver o quanto a gente realmente muda a nossa posição nesse sentido. Então isso tudo é muito importante. Eu preciso realizar coisas diferentes, dê direção para o seu cérebro para que ele possa buscar. E tem muita gente que se sabota também. Que a questão toda é assim, eu quero realizar, mas eu também, lá no fundo, não me sinto merecedora de realizar. Então, sabe o que eu faço? Eu fico só no querer, e aquele sentimento da frustração, muitas vezes é um vício. Aquela pessoa que ela nunca consegue finalizar nada e já está viciado em não celebrar, não ser validada, não comemorar vitórias, entendeu? Então, a pessoa, ela quer, mas na metade do caminho ela desiste de tudo. Muitas mães me perguntam, Rúbia, como é que é quando a criança, eu coloco a criança no judô? A criança quer muito. Aí 2 meses depois ela não quer mais. Primeiro, mãe, pai, a gente começa a ensinar os filhos a começar e terminar desde criança. Então começou o ano, você vai sentar com a criança e você vai combinar com ela. O que você vai fazer esse ano? O que você quer fazer, meu filho, minha filha? Eu quero começar o balé. Pronto, mamãe vai ver o preço do balé, se tiver ao nosso alcance você vai entrar, mas tem uma condição, vai começar e vai terminar. Isso é importante, porque senão a criança começa o balé, 2 meses depois termina, daí ela quer ir no judô, 2 meses depois termina, daí ela quer ir na natação, e aí ela se acostuma a começar e não terminar. Então, às vezes a pessoa, nós seres humanos, a gente é o reflexo daquilo tudo que a gente vem construindo desde quando a gente é criança. Então, e às vezes é um desafio. Eu preciso colocar em prática algo, eu vou me determinar esse ano. Vou dar um exemplo meu, Sheila. Eu comecei a fazer personal. Fazia muitos anos que eu não fazia. E eu contratei 2 vezes por semana, porque era o que eu podia. Não é o ideal, poderia ser mais, mas era o que eu daria conta. E esse final de ano agora, na semana passada, eu comemorei. Eu não faltei nenhuma semana. Olha, tá realmente de parabéns. Isso é uma vitória, porque eu não gosto de atividade física, mas eu tenho que dizer pro meu cérebro que é importante, que é prioridade, e eu vou. Então, assim... Que é necessário, né? E aí até eu coloquei no postzinho que eu vou dizer aqui, criança faz só o que gosta, adulto faz o que precisa ser feito. Verdade. E nós estamos numa idade que a atividade física é indispensável. Por quê? Porque conforme a gente vai envelhecendo, o nosso corpo precisa estar saudável para sustentar a nossa estrutura, né? A musculatura. Então, às vezes a pessoa pensa, atividade física é estético. Não é. Não é. Já foi o tempo, né? Agora é questão de saúde
e até saúde mental, né? Não só física, mental, espiritual, porque quando eu estou fazendo atividade física também, eu estou ali, né, numa energia de alegria, de satisfação, de cuidado, então é tudo. Então, Sheila, a gente assim, teria muita coisa para falar para 2025, mas o mais importante que eu posso dizer é assim, esteja em movimento. Não pode parar. Esteja em né? movimento, não pequenas dá pra parar. ações. Não dá para dizer, eu não tenho sonho, eu não tenho meta, né? É necessário a gente sonhar e desejar algo mais, porque isso é o que vai nos motivar, né? Com certeza. Para caminhar e para receber 2025. E não esperar pelos outros, né? Não esperar pelo outro, não achar que Deus vai... Eu oro. Orar é uma ação, é importante. Estou em movimento quando eu estou orando. Só que também a Bíblia diz que Deus faz o impossível, o improvável Ele quer que a gente faça. E a Bíblia ela é muito interessante, por quê? Porque Jesus só fez milagres para quem estava no caminho. Ele ia caminhando e no caminho ele ia realizando os milagres. Poucos foram os milagres que ele foi na casa, até para ressuscitar Lázaro, Marta e Maria tiveram que buscar ele. Alguém estava no caminho, né? Para ressuscitar a filha de Jairo, o pai da menina foi buscar o milagre. Então, assim, você tem buscado os seus milagres? Ou você só tem pedido e não tem feito nada para realizar? Essa é a pergunta. Os milagres, eles acontecem. Os milagres acontecem. Quem está ouvindo a gente e está pensando assim, eu queria abrir o meu próprio negócio, sair dessa empresa que eu já estou aqui há muitos anos, abrir o meu negócio, iniciar um projeto, mas eu tenho medo, eu estou com medo. O que falar para quem está com medo de dar o próximo Primeiro, passo? o medo ele é importante, porque se eu não tiver medo, eu me jogo de um prédio achando que eu vou ter asas, né? Então, o medo ele é importante para a gente poder mensurar ganhos e perdas. Eu quero abrir um negócio. Primeiro, esse negócio realmente é viável? Estudou? Foi atrás para fazer um planejamento? Porque às vezes a pessoa tem 10 mil reais e ela sonha com um negócio, mas esse negócio não é viável. Não tem público, tem concorrência, o ponto não é o ideal. Então a primeira coisa, Sheila, é essa pessoa fazer um estudo para ver se o negócio dela é viável. Segundo, se ela está preparada para investir todo o dinheiro dela nisso. E terceiro, se tudo isso é viável, ela entender que talvez ela precise realmente, depois de fazer todas essas perguntas, arriscar, começar pequeno. Mas que nem eu estou dizendo, depois que ela viu que aquilo aí é viável, faça o pequeno que não te dê muito investimento no primeiro plano para ir crescendo. Ninguém nasce grande. Eu tenho um sonho de vender bolo. Começa fazendo teus bolos, começa divulgando, vai fazendo aos poucos. Daqui a pouco você pode montar a maior empresa de bolos do Nordeste. Mas todo mundo começa pequeno. Geraldo Rufino já fala, né? Hoje, Geraldo Rufino é um dos maiores empresários do Brasil e hoje ele tem uma empresa que desmonta ônibus em 1 hora. Um ônibus é desmontado em 1 hora, mas ele começou vendendo latinha. Olha só. Catador e vendedor de latinha. E ele brinca, né, que hoje a latinha aumentou. É um pouco maior, mas continua sendo uma lata. Então, assim, eu não sei qual é o teu sonho de empreendedor, mas eu penso que todo empreendedor ele precisa também pensar que empreender não é uma brincadeira. A pessoa, antes de empreender, ela tem que mentalizar, pensar, estudar, buscar todo esse suporte, para que depois a gente não fique assim, nossa, falou que era para ir atrás e fazer, mas fazer conscientemente. É verdade. Né? É verdade. Todas as nossas decisões, elas têm consequências. Então, a meta nossa aqui do programa é fazer você, sim, estar em movimento, mas esse empreender também tem um movimento anterior do empreender, que é a pesquisa, né? Tudo isso é muito importante, mas tenha coragem de fazer, de mudar, de poder agregar a sua vida, né? Que isso é o que a gente diz, a Bíblia fala, você falou do medo, né? Na Bíblia, a palavra medo aparece 365 vezes. Ou seja, Deus nos diz uma vez por dia para a gente não esquecer. Ser forte e corajoso, não tenha medo. Verdade. Rúbia, a gente conversou muito esse ano de 2024 aqui com os ouvintes do programa. Em 2025 a gente tem muita coisa ainda para conversar. Eu queria te agradecer por você estar aqui hoje, fechando o ano com a gente, nosso último
ao vivo aqui, né? Nosso último programa inédito de 2024. E reafirmar contigo o convite para que você caminhe conosco em 2025, porque a gente tem muita coisa para construir depois de ouvir você, suas orientações, suas falas, que são importantíssimas para todos nós. Muito obrigada, sucesso para você, e nós queremos você no nosso elenco em 2025. Oh, meu Deus, eu sou muito grata, porque é muito bom estar aqui sempre, né, Sheila? Vocês já fazem parte aqui da minha família, Aguinaldo, Davi, a Sheila, Diogo, enfim, né? Eu penso que as pessoas que estão no programa Momento de Saúde são privilegiadas. E a gratidão também é um sentimento que eu quero finalizar o 2024 falando disso. A gente precisa ser grato pelas pessoas que estão no nosso caminho, né, que nos dão a mão, ou muitas vezes que conectam com a gente, e fica para eu fechar essa reflexão, que você possa olhar para trás e agradecer as pessoas que pegaram na sua mão em 2024, que lhe deram a mão, que lhe convidaram para poder fazer parte de algo importante, e a Rádio Cultura esse movimento todo aconteceu por vocês também. Então agradeço sim o convite, que a gente possa realmente em 2025 entrar em milhões de lares e poder talvez contribuir na vida também de milhares de pessoas. Obrigada aí por vocês estarem me dando essa oportunidade. Muito obrigada, Rúbia, em nome de todos os nossos ouvintes e toda a nossa equipe. Você que caminhou conosco em 2024, as emissoras parceiras, a Farcom, um abraço super especial. Foi um prazer estar com vocês esse ano de 2024, vocês que nos assistem, porque este programa já está disponível em nosso canal no YouTube e também disponível nas principais plataformas digitais, Spotify e outras. Tudo de bom, a gente quer te ver em 2025 realizando os seus projetos, os seus sonhos, as suas metas. Um grande beijo e até o ano que vem.